Pronto, então a partir de agora nossa aula está sendo gravada. Então, boa tarde a todos que estão aqui. E agora, a partir desse momento, nós vamos começar nossa série de exposições sobre os trabalhos relativos às obras de Arquimedes. Então, o primeiro que se voluntariou a falar no dia de hoje é o Marcelo. Hoje só vamos ter a palestra dele. E na quinta-feira, dia 26, teremos duas palestras. Oi? A Samara vai falar na quinta. E aí na segunda que vem, aí vai ser às 3. E aí o fato de ser às 3 na semana que vem, aí realmente vai ser assim dentro do prazo. Por exemplo, hoje o Marcelo tem até mais liberdade de falar além da meia hora prevista. Mas, por exemplo, no dia que for as 3 seguidas, aí tem que ser certinho, porque senão pode acontecer de a gente não ter condições de cumprir o tempo certo. Então, passo para o Marcelo, ele vai compartilhar a tela dele. Então, vamos lá, Marcelo. Oh, valeu, professor. Vou compartilhar. Uhum. Tela inteira. Melhor janela, né? Só com o seu. Não sei o que fica melhor. Eu vou selecionar aqui. Tá aparecendo para vocês? Estão me ouvindo Ainda direito? não. Ouvindo, sim. Agora vai começar a aparecer. Pronto, apareceu. Então, Vou exibir a apresentação do slide. Tá, então não estou vendo vocês mais, mas para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Essa é a minha cara. Eu não apareço muito no vídeo porque meu computador fica aqui do lado, eu uso uma tela, daí eu não fico com a webcam. Mas eu vou falar do método de Arquimedes para obter a área da superfície esférica, que é uma parte do tratado dele sobre a esfera e o cilindro, né? No primeiro livro ele fala mais sobre a esfera mesmo. Então, já vamos começar com um breve sumário do que a gente vai falar, né? A gente está numa matéria de história da matemática, a gente já viu muito sobre a história da Grécia Antiga, mas vou falar um pouco sobre isso, sobre a vida de Arquimedes. E o principal, vou falar da axiomática desse livro, que está inserida a proposição principal, né, da área da esfera, e a demonstração das principais proposições, né, porque são muitas, mas eu não vou, eu vou só mostrar e enunciar e dar uma ideia das demonstrações das proposições que estão realmente ligadas ao teorema, que o teorema usa diretamente. Sim. Então, um pouco de história. Como a gente viu já, Arquimedes viveu por volta de 287 a 212 antes da nossa era. Essa data é baseada mesmo, a gente sabe ao certo quando que o Império Romano, com o general Marcellus, invadiu a cidade onde ele morava, que era Siracusa, e disse, né, tem muitos registros que diz que ele morreu com 75 anos. Então, essa é o período que a gente acha que ele viveu, né? Mas, como tudo na Grécia Antiga e na Antiguidade, tem poucas fontes, não tem nenhum escrito original. O trabalho que a gente leu vem do grego mesmo, mas não veio dele, né? Veio de outros comentadores e outras pessoas que adquiriram o trabalho dele e transcreveram. E tanto historicamente quanto teoricamente ele é posterior ao Eudoxo e Euclides. Então tudo que tem na obra dele já tem como prerrogativa o trabalho de Euclides e de Eudoxo, né? Então ele assume toda a geometria euclidiana de Euclides, geometria de Euclides e a noção de limite, né? Método de exaustão de Eudoxo. Não no teorema que a gente vai provar, mas em alguns outros teoremas ele usa, quando é necessário, o método de Eudoxo, de aproximação por limites. Assim. Mas ele é mais conhecido pela hidráulica e engenharia, né? Todo mundo sabe desde o ensino médio, do ensino fundamental, a historinha do Eureka, dele ficar loucão e sair pelado na rua, por causa do princípio de empuxo, né? E ele era um grande gênio da engenharia também, ele construía armas para Siracusa, para se defender das invasões. Mas o principal foco dele, e o que ele mais gostava de fazer mesmo, era abstrair puramente e estudar coisas abstratas mesmo, geometria abstrata. Tanto que na historinha da morte dele,
disse que ele estava resolvendo um problema e foi porque ele desacatou o soldado que ele foi morto, né? Que ele queria resolver um problema, estava resolvendo um problema, não queria ser atrapalhado. É, mas mais especificamente sobre a teoria dele, o que, que ele constrói, voltando aqui um pouco, né? Ele é posterior ao Eudoxo Euclides, ele também é diferente de Euclides nisso, né? Ele era mais um investigador e um resolvedor de problemas em aberto, assim, aventureiro, do que um escritor de livro didático, né? Os livros que a gente tem lá, nas obras dele, que a gente leu, são tudo cartas para outras pessoas, dizendo que ele estava descobrindo coisas novas, assim, não, a intenção dele não era escrever um livro didático, como Euclides, assim, né? Então, sei lá, Euclides está mais próximo de um Elon Lages Lima, hoje em dia, e o Arquimedes está mais próximo de um Medalha Fields, multimedalha Fields, assim, essa é a ideia. Enfim, como toda construção na Antiguidade Clássica é marcada por muito texto e pouca simbologia, né? Ele é tudo redigido em texto, eles não abreviavam as coisas, as únicas coisas que eles abreviavam eram as figuras mesmo, o segmento de reta ele chamava de AB, circunferência chamava de C, essas coisas, dava uma letra, né? A letra grega correspondente, mas é muito texto, como a gente vai ver pelos enunciados aqui. E não propriamente na esfera e o cilindro 1, que é onde está o resultado da superfície, mas em muitos outros, pelo menos na esfera e o cilindro 2 do que eu li, as provas são muito deliberativas, né? Ele faz análise, né? O que é a análise? É assumir o que você quer mostrar e ver o que você vai ter que fazer, e a síntese que é de posteriormente, depois de fazer toda essa análise, você construir a tua prova construtivamente mesmo, né? Mas no livro 1, as coisas são mais diretas, como a gente vai ver, os argumentos lógicos são mais importantes, mas no livro todo mesmo tem muita dissertação. Tem uma diferença entre o que é axioma e definição, né? O próprio Euclides chamava de postulado as coisas que eram axiomas, né? E algumas coisas que ele chama de definição era axioma, era hipótese, mas enfim, aqui no meu trabalho eu tentei chamar tudo no contexto moderno, assim, na nomenclatura moderna. Enfim, vamos para os axiomas, então. Os dois primeiros são grandes, assim, né? Mas o que ele vai estar querendo dizer com essas coisas é que existem superfícies e curvas côncavas, né? Que são desse jeito. Porque é isso que a gente vai tratar, né? De curvas e polígonos circunscritos sendo rotacionados e virando superfície de revolução. Então ele vai dizer que em um plano qualquer vai existir certas linhas dobradas, terminadas, que é que tem início e fim, que vai englobar curva, segmento de reta e união de segmento de reta, as quais ou estão inteiramente contidas no mesmo lado que um segmento de reta que une suas extremidades, né, concavidade, que seria o segmento de reta que une, ou não tem nenhuma parte contida no outro lado. E similarmente para superfícies, né? Existem certas superfícies terminadas, cujas extremidades estão no mesmo plano, as quais ou então estão inteiramente contidas no mesmo lado do plano, que contém suas extremidades, ou não tem parte alguma contida no outro lado. Isso vai motivar a definição que ele quer. Ele quer definir o que é uma linha e o que é uma superfície côncava na mesma direção, né? Uma linha vai ser côncava na mesma direção quando tomados quaisquer dois de seus pontos, ou todos os segmentos de reta que os conectam estão contidos do mesmo lado da linha, ou alguns deles estão contidos em um mesmo lado, outros tantos são comuns à própria linha, mas nenhum está do outro lado. Bom, nenhum desenho até agora, mas aqui tem. É essa a ideia, né? Nesse axioma ele vai dizer que existem superfícies e curvas côncavas na mesma direção que são diferentes entre si, né? E elas vão ser diferentes quando alguma dessas duas coisas acontecerem. Uma delas vai estar inteiramente contida na região que compreende a curva que está em volta dela e o segmento de reta que une as extremidades, ou se uma delas está parcialmente contida na região entre a outra e os segmentos de reta que une suas extremidades, mas uma parte dela é comum à curva. Aqui não é comum, é tudo bem diferente. Esse que seria o primeiro caso, mas se isso acontecer, então as curvas vão ser diferentes, claro. E a que está contida é menor que a outra, que a que contém. Bem simples, né? É muito texto para dizer umas coisas bem basiquinhas, assim. E daí,
claro, vai ter o correspondente para superfícies aqui, né? Eu só não enunciei para não ter mais texto ainda no slide. Mas o axioma 4, que seria o quinto, na verdade, considerando o correspondente para a superfície anterior, é a propriedade arquimediana. Quando ele criou esse axioma, ele não estava pensando na propriedade arquimediana de corpos, né? Mas é o que é necessário para você definir proporção, uma boa teoria de proporção, na verdade, né? Sobre curvas de superfície desiguais, né? As de maior tamanho excedem as de menor tamanho por uma magnitude tal que, se essa for adicionada à curva ou superfície de maior tamanho, então a curva ou superfície resultante pode exceder qualquer magnitude atribuída entre aquelas que são comparáveis, aquelas que você pode fazer uma proporção. Hoje em dia a gente chama de propriedade arquimediana isso. E com esses axiomas e definições a gente prova facilmente duas relações importantes, que é que um polígono inscrito tem um perímetro menor do que a circunferência que está em volta dele, e que o polígono circunscrito tem um perímetro maior do que a circunferência. E daí ele começa a provar as proposições mesmo necessárias as proposições necessárias para provar o teorema, e outras tantas que não são técnicas, que são interessantes por si só. Mas a maioria aqui vai ser tudo meio técnico para só provar o teorema em si, né? Que é esse aqui, né? A superfície de qualquer esfera é igual a 4 vezes seu círculo máximo, né? Não existia o conceito de π, ele não falava de raio, ele falava que é 4 vezes o tamanho do seu círculo máximo. Então esse é o resultado 33, acho que tem menos de 40 o livro, é um dos mais importantes, do livro 1. E, bom, eu vou enunciar, como eu já falei, apenas e dar uma ideia da demonstração dos lemas, né? Que ele não chama de lema, é tudo proposição, inclusive a 33 não chama de teorema. E eu vou dar uma ideia delas, né? Enfim, o primeiro resultado é o segundo resultado, segunda proposição, acho. Ele vai dizer que, dadas duas grandezas desiguais, se consegue encontrar dois segmentos de retas distintos, tais que a razão entre o maior e o menor é menor do que a razão entre a maior e a menor grandeza dadas, né? Tipo, uma linguagem moderna, você está querendo dizer que você consegue, dado um epsilon maior que zero qualquer, você consegue achar segmentos que são bem próximos um do outro, né? Tanto quanto você queira, né? O tamanho deles. A demonstração se dá por construção, ela usa basicamente só o axioma 4, que é a propriedade arquimediana. Você pega os dois segmentos e vai construindo. Com isso, você vai construindo segmentos, você consegue encontrar segmentos que satisfazem essa propriedade. Algo que eu não falei anteriormente na construção da teoria dele, nos comentários sobre a teoria dele, é que os gregos não faziam distinção entre o que é grandeza e o que é entidade geométrica, né? Então, ele igualava, ele falava que o círculo era C, ele colocava o C na fração mesmo e fazia as contas com o C mesmo, por exemplo. Enfim, o segundo lema é um pouquinho mais visual, assim, vou dar uma ideia mais visual de como ele provou. Ele vai dizer de novo, dado duas grandezas desiguais e um círculo, agora você vai conseguir inscrever um polígono nesse círculo e descrever outro em volta, um circunscrito, de modo que a razão dos lados do polígono circunscrito e do polígono inscrito é menor que a razão entre a maior e a maior e a menor grandeza dadas, né? De novo, você consegue controlar a diferença entre os polígonos, você consegue fazer lados de polígono circunscrito e circunscrito a uma circunferência cuja razão é tão pequena quanto se queira. Enfim, a demonstração usa o lema anterior, o axioma 4, para bissectar ângulos iteradamente e semelhanças de triângulos. Bom, como que ele faz? Né? As grandezas dadas que ele pega, né? Dadas duas grandezas vão ser A e B, e daí ele vai tomar, pelo lema anterior, você consegue construir segmentos F e KL, tais que F sobre KL é menor do que A sobre B. Isso é o que o lema anterior dizia. Né? Daí ele vai lá e constrói um triângulo retângulo, constrói o lado LM de modo que a hipotenusa aqui, KM, seja igual a F. E daí ele vai no círculo, coloca dois diâmetros perpendiculares aqui e vai bissectando esse ângulo no quarto quadrante aqui. Ele bissecta DOC, NOC, e uma hora
Isso por causa da propriedade arquimediana, né? Uma hora ele vai conseguir chegar num NOC menor do que 2 vezes LKM. Daí ele bissecta esse ângulo, primeiro ele constrói esse lado do polígono inscrito, NC, bissecta o ângulo e num ângulo reto aqui H, vai ter um ponto de tangência P, ele alonga a tangente aqui até encontrar os lados do ângulo, ON, e daí ele vai comparar como esse ângulo aqui é menor do que esse ângulo aqui, NOC, já era menor do que 2 vezes o ângulo K aqui, né? Então o HOC vai ser menor do que esse ângulo K, que o ângulo em O vai ser menor que o ângulo em K. Então o cosseno aqui vai ser menor que o cosseno aqui, então a secante vai ser maior, então Km sobre Kl vai ser maior do que OC sobre OH, mas OC é OP, então aqui você vai ter uma relação de que OP é maior do que OH, mas essas são as alturas dos dois triângulos aqui, né? Então você vai conseguir comparar o lado ST com o lado CN, e no final você vai chegar que ST sobre CN é menor do que F sobre KL, que pelo lema era menor do que A sobre B. Daí... Só um comentário, lembrando que o Marcelo falou de cosseno, mas não existia isso não isso. existia na Não época. existia isso. Não existia na época, sim, sim. Ele não fala de cosseno na demonstração dele. Sim, obrigado. Daí, os próximos resultados auxiliares, ele tem alguns, né, que eu peguei, foram 2 lemas, que é bastante parecido com o que tem nos livros didáticos hoje em dia. Você constrói o problema e vai construindo a demonstração sem dizer que você está demonstrando, e daí você chegar, então esse resultado acontece. Então é um enunciado gigantesco, eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque a prova está autocontida no próprio enunciado. Então você vai pegar um círculo máximo de uma esfera e inscrever nele um polígono regular cujo número de lados é múltiplo de 4. Daí você pega 2 diâmetros perpendiculares entre si que ligue pontos angulares, né, que são pontos que determinam ângulos de lados opostos do círculo. Então, se o polígono e os círculos forem rotacionados juntos em torno do diâmetro A', a superfície da esfera será maior do que a superfície descrita pela revolução do polígono inscrito. É muita palavra. É o que ele constrói isso aqui. Os pontos angulares são os pontos do polígono que não são o diâmetro A'. E, bom, ele vai rotacionar tudo isso aqui, né? Vai construir uma esfera e um sólido de revolução com o polígono inscrito. Bom, cada uma desses pontos angulares vai descrever círculos na esfera, e os lados dos polígonos vão descrever porções de superfícies cônicas, né? Aqui vai ser um tronco de cone que tem o vértice aqui vai ser um cone mesmo. Enfim, pelos axiomas, isso aqui é uma curva côncava que contém inteiramente esse lado, então, tipo, a superfície que vai ser revolucionada, rotacionada aqui, ela vai conter a superfície da esfera vai conter inteiramente a superfície as superfícies, as porções de superfícies cônicas, né, correspondentes. Então, somando tudo, a superfície da esfera vai ter que ser maior do que a superfície dos sólidos de revolução. Mas para isso ele divide em 2 hemisférios para poder fazer essa comparação, na verdade. Bom, daí entra um dos lemas mais assim que eles se apoiam em outros resultados anteriores que eu não me dei o trabalho de demonstrar, porque senão o artigo ia ficar enorme, aqui ia ficar mais enorme ainda. Mas, bom, o resultado anterior dizia que a superfície da esfera é maior do que a superfície do sólido de revolução. Aqui ele vai dizer que não só isso, mas a figura inscrita, como no lema anterior, consistindo de porções de superfícies cônicas, é menor do que 4 vezes o círculo máximo dessa esfera. Que é o que a gente quer provar né? É 4 vezes, mas a gente vai provar que o sólido de revolução é menor do que 4 vezes. Bom,
Então, o que ele vai fazer aqui é mais ou menos o que tinha anteriormente, só que ele vai puxar a linha B. E a moral é que a proposição 21, essa acho que é a 25, a proposição 21 do livro, ela vai dizer que existe, dado qualquer polígono inscrito no círculo, você consegue construir um círculo, um outro círculo, cujo raio ao quadrado é exatamente igual a AB, um dos lados do polígono, vezes a soma de todas as longitudinais. Aqui, que a gente pegou B, B', CC'. É. E daí tem outra proposição também que ele usa, que eu não demonstrei, que vai dizer que a soma dessas longitudinais dividida por um dos diâmetros é igual a linha dividido pelo diâmetro é igual à linha B sobre a B. E daí com isso ele vai conseguir dizer que o raio ao quadrado dessa circunferência, que tem o mesmo tamanho da superfície do sólido de revolução, é igual à linha a linha, o diâmetro, vezes a linha B. Só que isso é menor do que o diâmetro ao quadrado, né? Isso vezes isso é menor do que o diâmetro ao quadrado, que é duas vezes o raio ao quadrado, que é quatro vezes quatro vezes a área da superfície. E daí termina. Daí o lema 5 é outro daqueles lemas que tem a demonstração autocontida, né? Ele vai falar agora dos polígonos circunscritos, né? Dado um polígono cujo número de lados é múltiplo de 4, circunscrito a um círculo máximo de uma esfera. Em torno do polígono escreva um outro círculo, ele vai ter que descrever um outro círculo auxiliar aqui, que vai ter, com certeza vai ter os mesmos centros do círculo máximo da esfera. E daí ele vai concluir, depois de muita coisa, que a superfície da figura circunscrita é maior do que a da própria esfera. Daí a construção dele é essa aqui, né? O círculo fora, o círculo dentro. Você vai rotacionar. Esses pontos angulares vão também descrever círculos na esfera maior. E esses pontos de tangência do lado do circunscrito com a esfera que a gente está, que é a esfera com o círculo máximo da esfera, vai. Esses aqui vão descrever também circunferências na esfera de dentro, daí, né? Os vértices vão descrever círculos na esfera de fora e os pontos de contato aqui do lado vão descrever círculos na esfera de dentro. E vai ter também as superfícies cônicas e tal. As porções de superfícies cônicas sendo descritas ali. E daí ele vai comparar duas regiões aqui, né? Ele vai comparar essa figura aqui, que saindo de K, B, A, B', K', rotacionada, ela vai conter inteiramente a região que esse setor circular K, Azinho, K', rotacionado dá. Então, tipo, novamente aquele axioma de superfícies côncavas na mesma direção. Então, toda a região descrita pelo polígono circunscrito vai conter inteiramente essa região circular aqui, esférica aqui. Então, vai ser maior. E daí faz para o outro lado também aqui, o K, M, A', M', K', mesma coisa. Né? A superfície do sólido de revolução vai conter inteiramente a parte da esfera aqui. E daí acabou, né? É maior do que a esfera propriamente. E daí o outro resultado, análogo ao 4, né? O lema 3, 4, 5, 6 são para dizer isso, né? É menor, o sólido de revolução inscrito é menor, mas é quanto menor? É menor do que 4 vezes o círculo, e o sólido de revolução do polígono circunscrito é maior do que a esfera, mas quanto maior, é maior do que 4 vezes o círculo máximo da esfera. E aqui também ele vai usar aqueles resultados bem técnicos de dizer que tem um círculo cujo raio ao quadrado é aquela coisa, AB vezes a soma das longitudinais aqui, mas o que ele vai comparar também é que a linha B é duas vezes o OP, né? Porque são triângulos semelhantes aqui, né?
mas daí ele vai conseguir chegar que o raio ao quadrado é maior do que a azão linha vezes a linha B. Isso é maior do que o diâmetro inicial, né, que é o círculo vermelho de dentro que a gente está comparando com o polígono de fora. E daí você vai chegar que o raio ao quadrado é maior do que o azinho, a linha ao quadrado. Só que é 2 vezes o raio, então é 4 vezes o círculo. E, bom, são esses os 6 lemas que eu demonstro, mas a proposição imediatamente anterior à proposição 33, que é o teorema, ela é muito importante, só que é, ela estabelece uma relação bem elementar entre figuras inscritas e circunscritas a uma esfera. E, bom, é aquela ideia, né? Em notação moderna, se Lzinho e Lzão são os lados dos polígonos inscrito e circunscrito, e SLzinho e SLzão são as áreas da superfície de revolução desses polígonos, então a razão das áreas é o quadrado da razão dos lados, né? Coisa que Euclides já tinha provado para a esfera, né? Comparando os raios das esferas. Quem tem raio, as superfícies esféricas estão em uma proporção igual ao quadrado dos raios. Aqui ele expandiu para polígonos. Mas, enfim, eu não quis demonstrar porque é a demonstração mais complicada de todos os lemas e achei um resultado bem simples, assim, muito elementar. E ia ficar maior ainda o trabalho. E, bom, achei melhor só enunciar mesmo. Mas aí, enfim, o método de demonstração, como já ficou parecendo pelos lemas, né, a gente não vai usar o método de exaustão realmente, assim, embora o número de lados dos polígonos seja arbitrário. Ô, Marcelo, bom, termina, mas eu acho que o método de exaustão ele está por trás de tudo isso, porque como ele vai aumentando o número de lados, Sim, tem aquela coisa que vai tirando cada vez tira mais do que a metade do anterior, então acho que tem. só que ele não faz esse argumento, ele não enuncia o método de exaustão e vai diminuindo. Tipo, ele prova muitas coisas ele usa um 4n geral, assim, né? Todos os polígonos são com 4n lados, qualquer n, né? Mas ele não vai cortando as coisas. Acho que a única hora que ele corta as coisas é naquele ângulo lá, no lema 2 que ele vai bissectando o ângulo, Sim. mas ele não alude ao método de exaustão. Assim, é algo que eu li no próprio Boyer. Ele diz que muita coisa do Arquimedes ele evita ao máximo. Na época, o método de exaustão não era lindo, assim, ele tinha que ser usado às vezes, mas se dava para evitar e não falar dele, assim, não dizer que estava usando ele, era melhor, parece. Então, o que ele vai fazer é usar a tricotomia, né? Se uma grandeza não é maior nem menor do que outra, então elas são iguais. Né, pelos lemas a gente viu que os polígonos, as superfícies inscritas são menores do que quatro vezes o círculo máximo e as circunscritas são maiores do que 4 vezes o círculo máximo. Mas então, o primeiro caso, vamos supor que é maior, né? Então tome um círculo cuja área é 4 vezes o círculo máximo da esfera, chama ele de C e supõe que ele é menor que a superfície, então que a superfície é maior do que 4 vezes. Então, pelo primeiro lema, né, você vai ter uma proporção entre a esfera e o círculo, que é 4 vezes o círculo máximo, então você consegue encontrar segmentos beta e gama cuja proporção é menor do que a proporção da esfera com o círculo. Daí você faz a média geométrica dessas duas grandezas, faz um delta igual a raiz de beta gama, e daí você vai tomar, como sempre, polígonos de 4n lados, um inscrito em, outro circunscrito ao, círculo máximo, com lados Lzinho e Lzão. E daí a proposição, o lema 2. Você consegue construir polígonos cujos lados estão numa proporção no menor do que uma proporção de grandezas dadas. Aqui a gente vai pegar beta com delta, para as contas darem certinho. A gente vai levar essas coisas ao quadrado. Né? E daí você vai produzir os sólidos de revolução, como em todos os lemas anteriores. Né? Bom, o desenho é esse, né? Só um desenho bem geral, igual todos os outros. Aqui as grandezas dadas, a média geométrica e os polígonos que vão ser rotacionados e a própria esfera, o próprio círculo que vai ser rotacionado.
E daí é direto, né? Então, chamando SLzinho e SLzão os nomes das superfícies correspondentes, você tem que, pela proposição 33, lá que eu não quis demonstrar, SLzão sobre SLzinho é o lado ao quadrado sobre o lado ao quadrado, que aqui é a B, né? Pega qualquer lado, a B ou a Azinho, Bzinho. Isso aqui vai ser menor do que o lado sobre o lado vai ser menor do que beta sobre delta, então ao quadrado vai ser beta ao quadrado sobre delta ao quadrado, que é a média geométrica, tem corta beta com beta, fica com que é aquele que a gente já tinha pelo primeiro lema, né? Só que isso é absurdo, né? Porque a gente provou pelo lema 5 que a superfície do sólido de revolução circunscrito é maior do que a esfera, e a gente provou que a superfície do sólido inscrito é menor do que 4 vezes o círculo máximo. Então não pode ser isso, né? Então a superfície esférica não é maior do que 4 vezes o seu círculo máximo. E o caso 2 é análogo, totalmente análogo, a gente vai chegar a essa expressão, só que trocando o C por SN, né? Porque a proporção vai... o lema diz que a razão entre a maior e a menor grandeza. Então C vai ser maior do que a superfície esférica. Você vai chegar que SL sobre SLzinho é menor do que C sobre SC, que é uma contradição, porque a superfície do sólido circunscrito é maior do que 4 vezes o círculo máximo da esfera, e o sólido inscrito é menor do que a superfície esférica. E daí não pode ser nenhuma dessas duas, então tem que ser igual. Então o círculo máximo, a superfície esférica é igual a 4 vezes o círculo máximo, que é o que se representa aqui. E é isso. Acho que é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo. Deixa eu abrir aqui de novo minha câmera. Tá, eu abro para perguntas, se alguém quiser fazer perguntas para o Marcelo também, curiosidade. Lembre-se, vocês vão ter que passar por isso também, então talvez seja a hora de vocês interagirem, falar assim, e aí, coisas que possam ajudar vocês a planejarem a apresentação de vocês também. Vai lá, Léo, pode falar. Eu queria perguntar, lá na hora do lema 5, eu não entendi uma parte só. Quando você falou que tinha... você falou assim, vai ter as porções das superfícies cônicas aqui. Aí eu não consegui pegar essa parte. Onde que ficava as superfícies cônicas ali? Espera aí que eu vou compartilhar de volta. Uhum. Eu fui chegando perto assim pra tentar ver, porque aí eu não peguei rápido. Eu devia ter feito um GeoGebra 3D aqui. Né? Não, ficou bom. Mas aí ia ser mais trabalhoso. Lema 4. Já passei. Então. O lema 3 aqui. Aqui, né? Então, esse AB, B' vai escrever uma superfície cônica, né? Você roda ao redor do eixo a linha. Pensa que você está rodando. Daí aí esse triângulo vai virar um cone. Tá, mas entendi. se você só considerar o BC e o B'C, esse trapézio aqui, então vira um tronco de cone. Vira um tronco de cone. Entendi. Cuja vértice vai estar aqui, né? Esse aqui o vértice vai estar aqui. Mas é isso. Entendi, obrigado. Posso... Não, deixa outra pessoa. Vai, pode falar. Não, é que eu queria saber, quando você provou ali, a última demonstração mesmo, né? Você usou a desigualdade das médias ali, desigualdade geométrica, média geométrica, desculpa. Já se tinha, agora foi uma questão de tempo mesmo, já tinha na época dele essa questão de média, por exemplo, média aritmética maior ou igual a média geométrica, essas coisas já tinha? Isso eu acho que desde os pitagóricos. Se você ler no livro do Boyer, tem uma hora que ele fala dos próprios pitagóricos, de caras que eram antes, que tinha vários tipos de médias, assim, que eles brincavam. Eu não sei se era... com certeza, no círculo, eles conseguiam ver essas coisas, né? O que era a média geométrica, o que era a média aritmética. Então, certamente, a média geométrica maior que a média aritmética, pelo menos de 2 números. Não sei se para N números eles sabiam fazer.
mas para Eu 2... acho que eles não chamavam de geométrica a média, né? Porque tudo que eles só diziam era geometria, né? Eles chamavam de outra coisa, né? Eles chamavam de proporção entre os dois segmentos. Acho que é alguma coisa assim. Ah, entendi. Alguma coisa não tinha a chamada média proporcional, né? Que é, por exemplo, isso. A está para X, assim como X está para B. Então, se você multiplica, como a gente faz hoje, fica X ao quadrado igual a AB, então o X é raiz quadrada de AB. Isso é média Então, por isso eu proporcional. acho que nessa época, acho que eles só pensavam em duas coisas. Né? Acho que só pensava na média geométrica para n igual a 2. Talvez. Entendi. Talvez, não sei. Obrigado, show de bola. Vamos lá, alguém mais quer? Podem aproveitar, fazer perguntas para o colega. Tá. Bia. Ela sai, mas eu acho que deve ter caído, talvez, porque ela falou da picada, né? Pode ser que ela tenha saído. Ela saiu, eu pensei que ela tinha levantado a mão. Tá certo. Mas muito obrigado, Marcelo. Sim, realmente o seu trabalho... Obrigado, valeu pra você. Abrir o microfone e bater palma. Na verdade, você sabe que tem... pelo menos... não era nesse, era no Zoom. Que teve um dia que eu participei de uma palestra no Zoom, aí lá tem reactions, aí tem um negócio que era tipo uma palminha, assim, que dava para fazer. Cada um punha. Parabéns, Marcelo, show de bola. Então, assim, veja só, é isso que tem que ser, o trabalho tem que ser uma coisa assim, leve, descontraída, que você consiga realmente aprender um pouco de matemática, né, quer dizer, não pode ser uma coisa totalmente sem matemática, mas também assim, imagina se você ficasse, é claro, no texto escrito tem mais detalhes, mas imagina se você ficar fazendo todos os detalhes num seminário, você mata o seminário e mata a sua audiência também, porque lá pelas tantas ninguém mais vai estar acompanhando o que você está fazendo. Então tem que ser uma coisa que realmente tenha essa leveza do que fazer. Bom, deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui. Então eu comecei... peraí, cadê? Eu vou primeiro abrir aqui um GeoGebra. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de área, ou eu vou falar primeiro acho que eu vou falar primeiro do volume, que ele não falou do volume, né, como que ele comparava o volume, e que tinha a ver com o método. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Abrir recente. Professor, mas será que não tem alguém que vai fazer desse tema? Porque daí... Não sei se isso seria um spoiler do... Peraí, deixa eu ver. Pelo menos das pessoas que anunciaram... Deixa eu entrar no Moodle aqui, só para ver os temas que estão lá. Eu estou aqui no Moodle. Vamos lá. Olha só, tópico para artigo e seminário. Então, tem 10. Então, vamos lá. Samara, determinação do valor de π, utilizando polígonos inscritos e circunscritos. Marcelo, área da superfície da esfera. Lebole, era esferoides conoides, mas depois mudou para princípio de Arquimedes. Então, você vai falar sobre, basicamente, balança, né? Luiz Turco vai ser quadratura da parábola. Beatriz vai ser espirais e seu uso para resolução de problema de quadratura do círculo de secção dos ângulos. Lívia vai ser o contador de areia. O Tiago vai falar sobre determinação do valor de π também, utilizando polígonos inscritos e circunscritos. Até eu tinha sugerido de conversar, porque tanto a Samara como o Tiago vão falar da mesma coisa, para não ter sobreposição. Esses são os que apresentaram. Então, eu estou contando com os que estão aqui. Assim, esses são os então, assim, que vão fazer, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, só para a gente entender como é que... Professor, só para avisar ali o Thiago, mandou no chat que ele trocou o tema dele. Thiago, peraí, deixa eu ver. Vai ser o do gado, tá. Ok. Tá, então tá ok. Então não vai ter sobreposição, não vai ter intersecção, beleza. Deixa eu vir aqui.
agora, ó, volume esfera Arquimedes. Deixa eu só abrir ele. Tá. Então, peraí. Eu vou pôr o cilindro. Tá. Então, deixa eu compartilhar agora. A ideia do Arquimedes é assim, volume de cilindro eles sabiam fazer, mesmo no Euclides, eu acho que estava claro que era a área da base vezes a altura, mas, por exemplo, eles sabiam que o volume da esfera, então deixa eu apagar aqui o cilindro por enquanto, o volume de uma esfera, ele era proporcional ao cubo do raio, mas eles não tinham, quer dizer, era proporcional ao cubo do raio. A única coisa que eles sabiam lá desde o Euclides, nos elementos, lá tem um teorema que diz isso. Então ele estava querendo comparar essa esfera com um cone e um cilindro. Então são essas três figuras que são colocadas juntas. A esfera tem raio R, então aqui tem diâmetro 2R, e 2R é exatamente a altura do cilindro e o raio do cilindro. Isso aqui é 2R. Então, esse é o cilindro de raio 2R, raio da base 2R e altura 2R. O cone, ele tem altura 2R, a mesma altura do cilindro, e tem raio da base 2R também. E o vértice do cone é exatamente, está num dos polos da esfera e tal. Então, como que você consegue fazer? Então, ele queria, o processo é de balança. Então, deixa eu pôr um ponto aqui. Aqui é 4, então, deixa eu marcar esse ponto aqui. Então, pensa uma balança que ela começa nesse ponto E e termina nesse ponto aqui. Eu nem sei o nome desse ponto, mas basicamente ela aqui é um dos braços da balança, aqui é outro. Então, ele vai pesar os negócios. A ideia era de pesar os negócios para. Então, pensa que cada fatia. Então, deixa eu apagar um pouco as coisas, deixar só. Ó, eu pus um ponto aqui para movimentar, ó, e esse ponto. Deixa eu virar um pouquinho, talvez para vocês perceberem. Esse ponto esse círculo maior é a intersecção desse plano vertical. O plano vertical é esse aqui que eu estou falando. Esse plano vertical com o cilindro. Então dá esse círculo maior. Aí depois tem um círculo intermediário que é a intersecção do plano vertical com a esfera, ó, e ele vai passando. E tem um terceiro círculo que é da intersecção do plano vertical com o cone. Então ele vai crescendo aqui, ó. Então tem uma hora que ele fica para dentro e depois ele começa a ficar para fora do círculo da esfera, porque os dois começam 0, mas aí o círculo da esfera vai crescendo até chega o diâmetro, o grande círculo da esfera. Depois a esfera vai diminuindo, mas o cone continua crescendo. Então esses três círculos. Então ele quer comparar o círculo grande. Então, agora deixa eu interromper aqui, eu vou fazer um desenho na minha lousinha, para a gente entender como é que esse cara, como é que é a ideia. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma régua, cadê minha... essa reguinha aqui. Então, vamos lá. Vamos pôr daqui para cá, daqui para cá. 8 até 16. Não, muito grande. Deixa eu fazer menor. É a mesma figura, só que eu vou fazer menor, porque senão vai ficar grande para desenhar tudo. Então, vou fazer 4 e 4. 4 para cá, 4 para cá, deu 8, aqui está o meio. Então, vamos lá. O retângulo que eu estou desenhando é uma secção do cilindro. Então, aqui está o cilindro, que ele é
desse formato. Então, aqui é 2R, aqui, daqui até aqui é 2R, e aqui esse raio é 2R também. E aí vamos pegar uma secção nesse ponto aqui. Uma secção a uma distância H. Então, vamos ver o peso que essa circunferência, então, é a área da circunferência. Então vou escrever da forma moderna, não é assim que o Euclides fazia. Então, esse cara aqui vai fazer um peso que é π vezes 2R ao quadrado, que é a área da circunferência, vezes H. Agora, vamos ver como é que fica as outras duas circunferências. Então, tem uma esfera aqui dentro. Então, vamos pegar aqui a esfera. Esfera de raio... Na verdade, é menor, né? É a esfera de raio R. Então, é R para cá, é R. Ficou horrível. Então, vamos ver quanto que é o raio aqui. Esse raio aqui é fácil de tirar. Você tem R aqui, triângulo, teorema de Pitágoras. Então, vamos ver esse R'inho. Deixa eu ver, pôr aqui uma outra cor. Esse R'inho aqui. Então, esse R'inho ao quadrado é igual ao raio ao quadrado menos... menos o quê? R menos H ao quadrado. Porque esse aqui é H, então esse pedaço aqui é R menos H. Então, esse R'inho dá isso. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, o R ao quadrado cancela. Aqui ficou 2RH menos H ao quadrado. Isso é o que dá este raio, quer dizer, o raio dessa circunferência, que é a circunferência relativa à intersecção desse plano aqui com a esfera. E aí tem ainda o cone. Agora eu já caguei tudo nesse desenho, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar essa aqui. O cone, ele tá assim. Então, se aqui é H, ó, 2R, 2R, então, na verdade, isso aqui é um quadrado, né? Então, se aqui é H, aqui é H. Então, essa circunferênciazinha aqui, o raio da secção desse plano em vermelho com o cone é exatamente uma circunferência de raio H. Então, veja só, se eu colocar a circunferência de raio R'inho, esse R aqui, tá? Daqui vem por aqui. Deixa eu pôr ela em azul, só para... aqui, então tem 2 para cá, menos de 2, tá? Bom, essa circunferência aqui de raio é R'inho, e aí a circunferência de raio H, tudo na ponta. Aqui também, na ponta, de raio H. Então, veja só, quanto que vai dar o peso relativo dessas duas? Vai ser a área, né? Então, a área vai ter π vezes R'inho ao quadrado, vezes esse pedaço aqui, que é 2R, mais π vezes H ao quadrado, também vezes 2R. Agora, esse R ao quadrado tem uma coisa que é menos H ao quadrado. Então, esse menos H ao quadrado cancela com esse πH ao quadrado. Então, isso aqui fica... Tem o 2R aqui, vai ter o 2RH, então vai ter o π aqui, o 2R que já estava. Aí, R ao quadrado menos H ao quadrado, quer dizer, R ao quadrado mais H ao quadrado dá 2RH. Então, vai aparecer o 2RH, que vai dar π vezes 4R ao quadrado H. Opa! Mas, então, quer dizer, o peso dessa circunferência vermelha de raio 2R fixada aqui no ponto H é o mesmo que a soma dessas duas outras
secções, tanto da esfera como no cone, postadas na ponta da balança. Então, dá exatamente o mesmo valor, 4πr ao quadrado vezes h. Então, elas equilibram. Fatia por fatia que eu for fazendo isso, aqui eu deixo a circunferência exatamente onde eu estou fatiando, mais a circunferência relativa. A circunferência não, o círculo, né, que eu estou pensando em termos de área, porque eu quero volume. O círculo relativo a secção com a esfera e a secção com o cone, eu ponho na ponta de lá. E aí sempre vai equilibrar. No final das contas, o que a gente teria? A gente teria uma balança com a seguinte coisa. Então, aqui, estou fazendo a balança de novo. Aqui é o fiel da balança. Do lado de cá, vai ter a esfera. Porque aí, se eu juntar todas as circunferências de todas as fatias que eu pus lá, as fatias azuis, todas eu estou pondo na ponta, então é como se eu montasse de novo a esfera inteira. E vai ter também o cone, aquele cone verde. Então, tá aqui, porque também, de novo, eu estou pegando todas as fatias. Então, aqui eu estou pegando as fatias azuis, né? As fatias azuis que estavam aqui, assim, e coloquei todas, e aqui eu estou pegando o cone com as fatias azuis. Do lado de cá, estava aquele cilindro como um picolé. Lembra que do jeito que eu tinha desenhado ele estava assim, como um picolé fincado nesse pedaço. Mas isso é a mesma coisa de que equilibrar ele na metade. Então, se o tamanho desse pedaço é 2R, então aqui eu vou pôr R, e aqui eu ponho aquele cilindro inteiro. Não, peraí. Vou pegar outra cor. O cilindro de raio 2R, que ele vai estar equilibrado exatamente na metade. Então, e essas coisas vão ficar equilibradas, que eu estou equilibrando exatamente no centro de gravidade. Na verdade, a priori, eu tinha que pendurar ele do jeito que ele veio. Ele veio assim, então vamos pendurar ele assim. Então, na verdade, eu estou pendurando ele desta maneira aqui. Oh, que desenho horrível. Aqui exatamente no centro. É a mesma coisa de enfiar ele igual um palito de picolé aqui nessa metade. Então, aqui tem o volume do cilindro, o volume do cone, e o volume da esfera. Então, eu sei que o volume do cilindro vezes R é igual ao volume da esfera mais o volume do cone vezes 2R. De novo, estou usando o princípio da balança, porque é assim que equilibra. É o peso da coisa vezes o tamanho. Então, aqui, ó, esse R aqui vai embora, né? Esse R está dos dois lados. Então, o volume Então, você divide por 2, então você tem o volume do cilindro dividido por 2, é igual ao volume da esfera, mais o volume do cone. Só que agora o volume do cone a gente sabe fazer. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, aqui, a gente coloca que esse cara aqui é 1/3 do volume do cilindro. Então, você vai ter que o volume dessa esfera é 1/2 menos 1/3, que dá 1/6 do volume do cilindro. Então, só dessa conta do equilíbrio entre a esfera e o cone na ponta e o cilindro, na verdade, equilibrado aqui no meio.
no centro de gravidade dele. Agora, o volume do cilindro, então, é fácil. O volume do cilindro é a área da base, π vezes 2r ao quadrado, vezes a altura, que também é 2r. Então, aqui, dá para cancelar esse 2 com esse aqui, dá 3. Aqui vai ficar o famoso 4π, tem um r ao quadrado aqui, um r ao cubo aqui, e embaixo ficou dividido por 3, que é o volume que a gente conhece da esfera. Então, esse é a forma como o Arquimedes calcula. Claro, depois de tudo isso, isto é a heurística. Com isso, você mostra que que resultado que você quer chegar. E como é que depois você chega? O método da mortadela. Na verdade, é o método do exaustão. Você vai cortando em fatias, porque, na verdade, ali ele está pensando que tem um disco de finura, quer dizer, que não tem grossura, só a área é o peso. Mas, na verdade, não existe. Se você está subdividindo um volume, você tem que cortar em fatias finas, mas elas vão ter uma grossura. Então, quanto mais finas você tem, aí tem aquela coisa de como que você aproxima tanto a esfera, o volume da esfera, cortando, porque quando você corta a esfera numa fatia fina, vai sobrar uma coisa, aí talvez entra aquelas aproximações lá de sólido de rotação, você faz um polígono inscrito, circunscrito, que aí quando você gira, se aquilo é sólido, vai ficar um tronco de cone sólido, então tem vários tronquinhos de cone, aí o cone é mais fácil de calcular o volume, né, mas a esfera, principalmente, você tem que aproximar por dentro e por fora do volume de cone, então, para ver que faz sentido aquele raciocínio de pesar. Então, esse é o ponto de como é que calculava o volume, que é diferente do que a gente faz hoje em dia, depois quando a gente for falar do Cavalieri, que vai ser daqui umas 2 semanas, que é o método da mortadela que a gente conhece hoje mais tradicional, assim, que a gente aprende, mas são versões diferentes de qualquer forma, porque hoje a gente pega um cilindro que circunscreve a esfera, então ele tem raio R e altura 2R. Aqui, o cilindro que a gente estava pegando tinha raio 2R e altura 2R. Você comparava com outro cone, e na verdade, o que você compara hoje é esse cilindro que circunscreve a esfera, e você tira 2 cones de lá de dentro, e o que sobra é efetivamente o volume da esfera. Então, basicamente, é assim que a gente faz hoje em dia, mas é um pouquinho diferente do que é feito naquela época. Então, isso era um ponto. Outro ponto que eu queria falar, que tem uma coisa que se chama projeção de Arquimedes, mas agora, pelo que o Marcelo falou, eu tenho certeza que não foi o Arquimedes que fez essa projeção, que na verdade é como você calcula a área da esfera. De novo, peraí, deixa eu voltar aqui, eu vou peraí, deixa eu só ligar aqui a tomada. Tá? Então, voltemos aqui. Agora eu vou abrir um novo que é projeção de Arquimedes. Tá. Então, esse aqui, ele é mais legal. Deixa eu tentar fazer vocês entenderem. Primeiro, assim, tem essa esfera. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ele quer calcular o volume dessa esfera, e, na verdade, ele põe o volume dessa esfera é igual à superfície lateral desse cilindro. Então, na verdade, ele vai projetar a área da esfera horizontalmente, a partir do eixo central, desse eixo aqui, central, que é o eixo tanto do cilindro como que é um diâmetro da esfera também. Então, as projeções são todas horizontais. E aí, então, o que vai acontecer? Essas pequenas regiões aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais, talvez, peraí, eu tenho um ponto,
Aqui, peraí, como é que... Tinha um ponto aqui que eu estava puxando. Ah, peraí, tá do outro lado. Tá aqui. Ó, vou abrir um pouquinho aqui só para a gente ter noção. E aí deixa eu também abrir um pouquinho aqui aquele ponto, acho. Ó, você pode... Eu fiz aqui de tal forma que eu posso mexer. Então, na verdade, ó, tem uma regiãozinha aqui da esfera, que é essa região aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui, então ele está querendo relacionar esse quadrilátero sobre a esfera, que é formado por 2 meridianos e 2 paralelos, com esse quadrilátero aqui, que é um retângulo em cima do cilindro, um retângulo curvado. Então, a gente quer mostrar que a área desse quadrilátero sobre a esfera é igual à área desse retângulozinho. Quer dizer, se for pequenininho, né? Claro, vamos reduzir aqui. Não, é esse aqui que eu tenho que reduzir, peraí. Ah, não, é isto. Aqui, ó. Conforme eu vou diminuindo aqui o tamanho, quanto mais fininho for, melhor fica. E fininho também assim. Então, que ele pensa numa coisa bem fininha mesmo. Ó. De tamanhos infinitesimais, ó. Infinitesimais... Peraí, deixa eu puxar aqui. Ó, agora ficou bem menor. Então, quanto menor for... Ó, aqui tá de novo a área daquele polígonozinho e a área desse retângulozinho. É disso que estamos falando. Ok? Então, vamos ver. Deixa eu puxar um pouquinho só para a gente entender melhor o que acontece. Eu vou puxar aqui. Não, vou diminuir um pouquinho. O que acontece do lado de cima? De cima, você consegue ver que se você vê a circunferência, ela... isso aqui é um arco de circunferência. Essa primeira secção aqui é uma secção de um plano que corta tanto o cilindro como a esfera numa circunferência. E a razão entre esses comprimentos de arco aqui, que é o comprimento de arco esse comprimento de arco aqui, com esse comprimento de arco aqui, é a razão entre os raios. O raio aqui é sempre o raio da esfera. O raio do cilindro aqui é exatamente o raio da esfera. E qual que é esse raio aqui? Então, vamos identificar daqui a pouco, eu vou chegar lá. Então, e por outro lado, deixa eu mostrar aqui a figura de costas. Eu vou ter que levantar um pouquinho esse aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó, eu vou tentar pôr bem ele de ladinho para a gente entender o que está acontecendo. Ou é difícil? O difícil é pôr a coisa no lugar certo. Ó, porque você mexe um pouquinho, vai... Mas, ó, tá. Então, veja que aqui, é claro que isso aqui é curvo, isso aqui é reto, mas você pode aproximar talvez isso aqui por um segmento de reta. Então, vamos analisar a razão entre esse comprimento e esse aqui também. Então, assim, a gente vai ver que, enquanto a parte horizontal, esta aqui que eu acabei de falar, cresce, esse aqui, por esse aqui está na razão entre esses raios, a razão entre as alturinhas vão estar na razão inversa, e com isto, a área, que é a base vezes a altura, acaba ficando preservada. Então, deixa eu voltar lá na nossa lousinha. Espera aí. Aqui. Então, agora vamos fazer um pouquinho de conta. Então, na verdade, o que eu quero mostrar é que você tem uma esfera, e aí você inscreve um cilindro, quer dizer, você circunscreve um cilindro que tem exatamente o mesmo raio da esfera e a altura é exatamente o diâmetro. Então, está tangente aqui, tangente no plano de baixo. Deixa eu só fazer isso aqui melhor, porque tá um negócio feio aqui.
Hoje eu especialmente estou ruim para fazer desenho. Então, como eu disse, ó, aqui está o centro. Então, vamos pegar 2 pontos aqui. Então, na esfera, vamos fazer diferente. Ó, na esfera, em cima da superfície da esfera, você está vendo isso aqui. E aí, aqui vem um raio, né? E aí, um outro aqui um pouquinho para cima. Então, enquanto no cilindro, esta projeção vai ser o quê? Então, vai vir de lá, né? Vai vir aqui. Peraí, talvez eu vou pegar uma outra cor, uma cor azul aqui. E vai bater num cilindro, num arquinho aqui. E aqui em cima também vem assim e vai bater no cilindro. E aqui vai ser, basicamente vai ser esta projeção. Então, que é aquilo que a gente fez lá. Então, agora vamos fazer um corte só numa circunferência. Então, vamos de novo. Agora eu vou fazer só num plano para a gente ver o que acontece. Bom, daqui você... Primeiro vamos entender quanto que é. Então, estou fazendo aqui. Só vou pegar um desses arcos. E agora eu vou usar... Então, esse ponto aqui... Tem aqui um ângulo θ, que é esse ângulo polar que eu estou usando, que é o ângulo entre o eixo vertical e aqui. Então, veja só, esse rainho aqui, ó, aqui é o raio, então esse rainho aqui, a gente sabe que o rainho sobre o raião é exatamente o seno desse ângulo θ. Ok? Então, a razão, lembra que eu tinha falado que acontecia o seguinte, olhando de cima, você vai ver uma figura assim, aqui você vai ver na esfera, e lá na frente você vai ver a circunferência a projeção no cilindro. Então aqui tem rainho, desculpa, aqui tem rainho, aqui tem raião. Então, aqui eu vou chamar de elão por elinho, ou de basão por basinho, né? Porque vamos pensar em retângulo. Então, esse aqui é basão por basinho. Então, basão dividido, ou então basinho dividido por basão, basinho dividido por basão, é igual a rainho dividido por raião, que é o seno, ou, né, está ruim aqui hoje a resposta desse negócio. O seno desse ângulo θ. Ok? Então, é isso que a gente viu até agora. Agora, vamos entender a questão das alturinhas. Então, eu vou fazer um outro desenho. É claro que, assim, se você olhar de perto, aquele polígono na esfera, ele, em cima, ele é um pouco menor do que embaixo, porque aqui são os paralelos, então aqui tem um raio menor. Mas ele, se ele for bem pequeno, vamos pensar que ele é aproximadamente, mas enquanto no cilindro que você tem é um retângulo que só está curvado aqui na parte horizontal, porque você pode pensar que o retângulo é uma folha de papel que você enrola, mas ele é um retângulo. Então, tem que comparar esse com esse. Então, eu vou fazer o seguinte desenho. Ó, de novo, aqui está o eixo. Agora, aqui está. Então, deixa eu pegar aqui. A esfera. E aqui está o cilindro.
E aí eu vou pegar aqui exatamente no ponto, também aqui tem θ. E aí eu vou aproximar, na verdade, esse arquinho pelo plano tangente aqui. Porque aí se é tangente, ele em particular, ele é perpendicular ao raio nesse ponto. Ok? E aí vamos pegar aqui um pouquinho para cima. Então eu quero comparar esse segmento com esse segmento vertical. Então eu posso trazer, ó, então eu vou fazer um pouquinho maior aqui. Que eu estou comparando, é assim. Aqui tem um segmento que aqui é perpendicular, então, e aqui é θ, esse ângulo. Então, veja só, se aqui é θ, então vamos fazer um triângulo aqui, retângulo, com esse mesmo lado aqui. Se aqui é θ, e aqui é 90, peraí, isso, ó, se aqui é θ, aqui é 90 graus menos θ. Mas aqui é 90 graus, então esse cara aqui é θ. Então, o seno de θ aqui, o mesmo seno de θ, vai ser, aqui eu vou chamar de altura do retângulo, e aqui eu vou chamar de Hzinho. Então, tudo que é minúsculo, estou relacionado com a esfera. Então, lembra que aqui eu estava chamando de basinho, aqui estava chamando de basão, aqui eu estou chamando de alturinha, aqui estou chamando de alturão. Mas, na verdade, a alturinha vai ser maior que o alturão. Então, na verdade, aqui o seno vai ser o H dividido por o Hzinho. Então, agora vamos comparar as áreas. Vamos pensar que eu estou pensando num retângulo do mesmo tamanho. Então, assim, a área desse aqui, esta área, é aproximadamente a base vezes a altura. E aqui também, esta área aqui, ela é a base vezes a altura. Então, vamos começar com essa aqui. Esta área seria a base vezes a altura, mas veja só, o basão é Bzinho sobre seno de θ. Então, esse Bzão aqui é Bzinho sobre seno de θ. Enquanto o Hzão é Hzinho vezes o seno de θ. Então, esse seno de θ cancelou e você tem que as áreas são iguais. Claro que sim, de novo, você tem uma aproximação, mas assim, se você fizer esse negócio cada vez menor, e aí tem, aqui entra o ponto em que realmente é análise ou de princípio de exaustão, assim, que é importante, de você perceber que essas aproximações que você faz, se você quadricular com quadradinhos cada vez menores cada um deles, então aí fica assim, essa preservação de área fica exata realmente. E aí, nesse caso, então, a área da esfera é igual à área da lateral do cilindro. Mas isso aqui, o que é? O cilindro é 2πr, que é o comprimento da base, que é exatamente o comprimento da circunferência comprimento da circunferência grande círculo da esfera, porque é assim que ele foi enrolado, vezes a altura, que é 2r. Então, dá o famoso 4πr ao quadrado. Então, com isto, você tem uma forma de você ver a área, assim, isto é chamado na literatura de projeção de Arquimedes, mas não é do Arquimedes. Assim, agora vamos ver o que isto resulta em termos de mapas, porque eu queria falar hoje sobre o Gerardus Mercator, que no começo das navegações ele foi importante, então grande parte
matemática naquele período do 1500, a virada do século XV para o século XVI, foi motivado em grande parte também pelo problema das navegações, porque você tinha que atravessar grandes porções de oceano, então você tinha que melhorar muito a questão de saber qual que é a sua latitude. Isso lá desde a antiguidade já sabia com sextante, astrolábio. Esses instrumentos servem exatamente para verificar qual a altura de determinadas constelações, por exemplo, a constelação da Ursa Maior, a estrela polar no hemisfério norte. Então esse ângulo que você tem da altura daquela estrela em relação ao horizonte, você consegue mais ou menos determinar a sua latitude. Mas a longitude é um problema muito mais, assim, casca. Demorou ainda, só no século XVIII, que acho que foi resolvido totalmente o problema de longitude. Eles sabiam que, obviamente, conforme você vai andando, assim, já estava, a Terra está girando, então, conforme você vai andando, lá o Sol vai aparecer primeiro, então as horas do dia tem que ser diferente. Então já tinha essa noção de que tinha que ser. Mas como é que você vai medir essa coisa do fuso horário? Isso é altamente não trivial. Então, mas aí, então, como não se tinha uma medida precisa de qual que era a latitude e longitude, principalmente, então você tinha que criar mecanismos para fazer a navegação. Então é onde entra o Mercator. Então, o Mercator foi o primeiro a fazer mapas que basicamente, qual que era a ideia do Mercator? Então, você tem os meridianos, que seriam linhas de longitude constante, então que você não sabe exatamente em qual você está. Mas se você andar um determinado... Mas você sabe que a bússola está sempre apontando para o norte, então se o seu navio, assim, você põe a proa do seu navio nessa direção e vê o ângulo que esta proa está fazendo com a bússola. Então, você mantém ela constante, então significaria no mapa de Mercator que você estaria andando em linha reta naquele mapa. Então, se você criasse um mapa que fosse exato, que isso acontecesse, você poderia planejar com mais facilidade quais eram as viagens, porque você... temos que andar em linha reta, então temos que planejar esse ângulo, põe a bússola lá, põe o navio andando sempre naquele ângulo em relação à bússola, e você está indo no caminho. Não é o caminho mais curto, mas era o caminho seguro que chegava. Então, deixa eu mostrar como é que funciona. Então, agora eu tenho que mostrar algumas, começar com o Mercator. Então, a projeção de Mercator do globo é aquilo que vocês conhecem, é aquela projeção que ela deforma barbaramente os polos, então a Groenlândia fica do tamanho da África, por quê? Enquanto você está aqui perto do Equador, veja que o Equador é essa linha aqui, enquanto você está perto do Equador, a distorção não é tão grande, mas conforme você vai avançando em latitudes maiores, a distorção fica cada vez maior. Tanto que, veja só, aqui está o Equador, acho que essa segunda linha aqui, qual que é? Acho que essa segunda linha aqui, se para baixo o Trópico de Capricórnio é esta, então para cima o Trópico de Câncer é esse, que ainda passa bem no deserto Saara. Então toda a Europa está numa latitude acima do tropical, que seria o mesmo que pensar assim, que Lisboa deve estar em termos de latitude, em relação ao norte, mais, se inverter, estaria mais para baixo do que Buenos Aires, por exemplo. Lisboa, assim, que é uma das cidades mais meridionais aqui, pensando que a Península Ibérica é a parte mais meridional da Europa. Já está numa latitude muito não tropical. Então, por exemplo, você pega Suécia, pega Noruega, Finlândia, todo esse povo aqui está quase encostado no Polo Norte. Então, se você pensa em termos da distorção no mapa, veja só como os retângulos vão ficando ampliados aqui. Depois eu vou mostrar como é que faz essa conta. Então, por isso que a gente vê assim,
ver os Estados Unidos, o Canadá enorme, assim, claro, a área do Canadá realmente é maior do que a área do Brasil, a área da Rússia é maior do que a área do Brasil, mas não tão maior quanto se propaga nesse mapa. E aqui qualquer país da Europa fica de um tamanho gigantesco em relação ao que ele é de fato. Assim, então temos esta noção aqui distorcida, e essa é a noção que, assim, como a gente sempre viu esse mapa, a gente não tem noção dos tamanhos relativos que os países têm. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, quando eu ganhei, minha mãe comprou um globo, um globinho. Então, sempre olhei, antes a única referência que eu tinha de mundo era esse mapa de Mercator. E, de repente, eu ganhei um globo terrestre. Quando eu vi o tamanho da Groenlândia, eu falei, não, mas não é possível, a Groenlândia é gigantesca. Mas não é que a Groenlândia... Na verdade, a Groenlândia era daquele tamanho, era pequena, mas no mapa ele ficava gigantesco. Então, para mim, a Groenlândia foi, assim, um ponto de assim, estalo. E, na verdade, assim, deixa eu contar uma história assim, mais perdida ainda da minha vida, que quando eu tinha lá pelos 5 anos, 4, 5 anos, então eu tinha, assim, eu era fascinado por mapas desde assim, que eu vi, quando eu era criança, eu tinha uma régua, eu ganhei uma reguinha que, na verdade, tinha vazado o mapa do Brasil, então, eu adorava ficar desenhando o mapa do Brasil. Aí depois descobri que tinha um outro que era vazado o mapa do Brasil, por fora era o mapa da América do Sul. Também aquilo era, assim, mind-blowing para mim. E eu, naquele tempo, eu não tinha noção. Então, eu era terraplanista, não por assim, a imaginação de uma criança, então eu era terraplanista. Então, eu ficava na parede onde eu dormia, assim, eu ficava desenhando os mapas, e assim, até a minha noção de super-herói, por exemplo, eu não pensava que super-heróis vinham de outros planetas, eu pensava que eles vinham de outros países, mas que esses países estavam tão longe, assim, no mapa, que era muito além de todos os países que a gente conhecia, então continuava o mar para lá, e aí eu punha os países de onde vinham super-heróis muito afastados. Mas eu tive um insight lá pelas tantas que eu inventei a esfera de Riemann, quer dizer, eu descobri a esfera de Riemann, porque eu falei assim, se você vai nessa direção, tem uma hora que você chega aqui de novo. Aí eu pus um ponto no infinito, assim, então fiz um espaço projetivo, basicamente. Foi, assim, uma das coisas interessantes, assim, quando você é criança de 5 anos, você fica experimentando coisas e não precisa ter vergonha de ser terraplanista. Não, o problema da bola cabeluda não dá para resolver porque você não consegue pentear a esfera, mas você consegue, assim, você descobre a questão, que são questões importantes, principalmente quem faz variável complexa sabe, né, como que é importante ver o plano complexo como uma esfera de Riemann, que aí o infinito, ele fica um ponto tão bom quanto qualquer outro ponto, então você consegue fazer, eu e a Samara entendo isso hoje na aula de manhã, peraí, deixa eu ver, o professor já tinha entendido quando... É que hoje eu e a Samara, a gente estava fazendo exatamente isso na aula da manhã, professor, sobre plano projetivo, e daí o professor explicou várias vezes, assim, porque não estava tão claro algumas questões, e daí achei engraçado que o senhor falou que quando já era criança já estava tudo bem. É claro que não estava tudo bem, porque, por exemplo, se você anda no plano projetivo, ele vira tudo. Então, se você faz uma circunnavegação igual Fernão de Magalhães, no plano projetivo, você volta com o coração batendo do lado oposto, porque você vira do avesso também, né? Então o teu coração, quer dizer, na verdade, você vai ver todo mundo do avesso, mas todo mundo vai ver você do avesso. Então, na verdade, é como nenhum dos dois todos os dois vão estar corretos, e nenhum dos dois vão ver a coisa certa, porque você deu uma volta no plano projetivo, então sua orientação virou. Não me pergunte como isso iria ser. Mas deixa então mostrar como é que fica
Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Como é que fica nessa projeção que eu mostrei para vocês do cilindro, que eu estou chamando de projeção de Arquimedes, mas tem um nome. Tem um geógrafo que fez esse mapa, e é um geógrafo recente, ele fez por questões assim, porque isso tem uma questão ideológica presente, porque assim, você faz a Europa e a América do Norte grande, e a África e a América do Sul pequenas, então é como assim, a questão até de importância relativa dentro do panorama global. Mas deixa eu mostrar aqui como é que fica o mapa com essa projeção da esfera. Então, esse mapa aqui, você vê que ele amassa os polos, mas em termos de área, ele preserva a relação entre as áreas das figuras apresentadas. Então, esse mapa tem a vantagem, assim, que em termos de área, não em termos de forma. A forma deforma muito mais do que o Mercator, mas em termos de área, ele preserva as relações entre as áreas dos respectivos países. Então, você consegue ter uma noção clara do tamanho da Inglaterra, da Suécia, dos países, por causa desse formato aqui. Esse é uma das vantagens. Agora, qual que é a vantagem do Mercator? Então, deixa eu ver se eu consigo passar o outro. Deixa eu ver se... Quando você... Como eu falei, quando você navega pelo Mercator, vocês estão vendo essa figura agora? Peraí, não mudou de figura. Eu acho que eu tenho que sair, Professor, de quem que é essa aí? Então, É do Kruger? acho que é isso mesmo. É um geógrafo moderno, mas a projeção é o que o pessoal chama de projeção de Arquimedes, mas obviamente não foi o Arquimedes que fez, e certamente não com... Quem primeiro fez essa projeção tal, não fez com objetivos de fazer mapa. Então, quer dizer, isso é uma coisa mais recente. Então, deixa eu mostrar aqui o que acontece com o mapa. Vocês estão vendo agora? Então, aqui tem um exemplo de o que seria um voo de Seul para São Paulo. Então, se você sai de Seul para São Paulo, imagine que tivesse combustível suficiente para fazer isso. Você basicamente passaria pelo Polo Norte. Assim, esse caminho aqui, por incrível que pareça, é o caminho mais curto, que é um grande círculo. Então, um grande círculo é assim, você pega a esfera, pega um plano que passa pelo centro da esfera e põe os 2 pontos que você quer num plano desse, e corta. E aí a curva que aparecer é a geodésica, que é a curva mais curta dentro da esfera que une esses 2 pontos. Enquanto, se você fizesse uma viagem pelo Mercator, você usaria essa linha reta, que na verdade não é a linha mais curta. Eu vou mostrar agora esses tipos de linhas, agora vendo no globo como é que ficaria. Então eu vou ter que interromper de novo. Então, deixa eu pegar aqui outra, que é esse aqui. Eu acho que... eu acabei... Tinha um outro mais bonitinho, mas de qualquer forma, deixa eu mostrar essa figura aqui. Então, quando você anda em linha reta no mapa de Mercator, você está andando por uma curva chamada loxodrome. Então, a loxodrome é a curva que vai fazer isso, que em cada ponto vai ter um ângulo constante com os meridianos. Então, quer dizer, fica fácil de ver que a curva loxodrome não é a mais próxima, que quando você chega perto do Polo Norte, você tem que fazer várias voltas para chegar, assim, e certamente não é o caminho mais curto, você fazer várias voltas ao redor do polo para chegar num lugar que talvez seja razoavelmente perto. Enquanto essa curva aqui, que ele está chamando de ortodrome, é a geodésica, que é a curva obtida por você cortar a esfera exatamente por um plano que passa pelo centro. E essa sempre é o caminho mais curto. Então, em geral, o loxodrome não é o caminho mais curto. Deixa eu mostrar como é que fica uma loxodrome. Então, estou pegando um monte de figuras aqui.
A loxodrome é uma curva bonita. Esta aqui é uma loxodrome. Então, imagine que você está descascando uma laranja com uma faca bem fininha e você começa lá de cima, então você vai rodando a laranja e vai descascando e conforme vai passando. Basicamente, eu acho que essa é a figura que vai formar. Então, você vê que quando chega no polo, ela vai espiralando ali ao redor do polo infinitamente. Então, isso é uma loxodrome. Então, quer dizer, os navegadores nos séculos XVI, bom, até recentemente, né, porque essa coisa de você usar GPS, usar as geodésicas, calcular geodésica, isso é muito, muito recente na história da humanidade. É altamente não trivial você em cima do globo terrestre, você em alto mar, decidir que você está caminhando por uma geodésica. É altamente não trivial, até nos dias de hoje, você fazer uma coisa dessa. Então, quer dizer, os navegadores... Oi, Léo, pode falar. Pode? Uma pergunta por curiosidade. Como é que um círculo máximo ficaria na projeção de Mercator? Bom, eu acho que você um círculo máximo... então, que é a geodésica. Eu acho que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Não, é essa aqui, quer ver, ó. Cadê? Ó, esse vermelho é um círculo máximo. Ah, sim, só que é um pedaço dele, É um né? Como é que ficaria o círculo inteiro? Não sei. Não sei, mas provavelmente tem uma hora que a coisa vai sair ela vai ter que passar por um dos dois lados, ou por aqui ou por baixo. Ele tem que dar a volta pelo outro lado. Não sei, talvez vai aparecer arcos desconexos. Eu não sei se vai ser. Talvez seja uma curva transcendente. Eu estava pensando, talvez seja uma certamente não é uma cônica. A gente vai ver que a curva é uma curva transcendente, que ela vai ter, porque quando a gente está fazendo a projeção de Mercator, basicamente a gente está integrando secante. Então, a integral de secante, você sabe que é logaritmo de secante mais tangente. Então, certamente é uma curva altamente não trivial que vai fazer. Certo. Ok? Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar como é que é a projeção de Mercator e como é que ela funciona na prática. Na prática. Peraí, agora tem que abrir de novo minha lousinha. Aqui. Peraí, que lousa. Esse. Estão vendo? Não estão vendo ainda? Tô vendo, professor. Agora sim. Agora que entrou, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, vamos de novo. Então, a ideia é, vamos pegar aqui a esfera. Então, e pegar aqui a partir do polo 2 meridianos e pegar 2 paralelos. Então, eu quero pegar esse... quer um quadrilátero assim. A, B, C, D. Então, ele é curvo. Eu vou aproximar ele aqui como se ele fosse um trapézio. Não é bem um trapézio, mas é basicamente isso. Se a gente conseguisse ver ele, seria assim. Então, A, B, E, D. Então, e de novo, θ, vamos ver como é que a gente calcula esse ângulo aqui. Então, quando você... Eu acho que eu tenho mais aqui. Quando você
tá aqui, você tá numa curva, peraí. Aqui para ele, o ângulo que ele está usando não é esse, tá, gente? É o do lado de cá. Teta assim. É porque aparece um cosseno. Na verdade, assim, o ângulo, pensa que aqui é o plano do Equador. Aqui está o centro. E aqui está o ponto da esfera. Então, esse ângulo aqui, que é a latitude, que se calcula a partir do Equador subindo. Então, no Equador θ igual a 0, e no polo, θ igual a 90 graus. Certo? É daí que... Pô, mas tá difícil hoje aqui a minha lousinha. Então, esse é o θ, então é esse. Então, aqui, se você faz assim, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Esses aqui são paralelos. Então, esse raiozinho aqui é o raiozão vezes o cosseno de θ. Então, e aí essa circunferência aqui é uma circunferência desse raio, R é um cosseno de θ, e aí você anda aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Então, na verdade eu vou pensar que eu estou andando aqui um pedacinho de θ, porque eu ando os θ, e depois eu ando um pouquinho mais para pegar esse outro aqui de cima. Enquanto aqui, na verdade, é que é R de θ, é tanto que eu estou andando na vertical. Enquanto aqui na horizontal, eu estou andando um dφ, um ângulo dφ. Assim. Dφ para dizer que é pequenininho. Mas deixa eu vou reproduzir isso aqui, eu vou... Hoje está tudo lento. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou escrever direitinho o que temos aqui de medidas. Então, aqui vamos ter o raio, né, que é o rainho, que é R cosseno θ dφ, enquanto aqui essa alturinha, eu tô desenhando como um trapézio, mas estou pensando na alturinha, ou mesmo nesse tamanho aqui, que é o R de θ. Agora, vamos pegar um ângulo aqui, só para... Tem um outro que eu tenho que... Vamos pegar esse ângulo, alfa. Então, a tangente desse ângulo, tangente desse ângulo alfa, aproximadamente, ela é o quê? Esse comprimento, né? Quer dizer, o R, porque esse alfa aqui, eu estou pensando que mais ou menos paralelo a esse alfa aqui. Tá? Claro que não é. Ele é um trapézio, mas eu estou pensando que isso aqui é tão pequeno que eu quase que confundo esse trapézio com um retângulo. Então, ele é R cosseno θ dφ dividido por R de θ. Então, ele é basicamente, então, é cosseno θ dφ de θ. Então, vamos guardar essa informação. Agora, eu quero transformar, isso aqui é o que tem no globo, eu quero transformar isso aqui no mapa. Então, vamos lá. Então, agora eu vou desenhar num mapa plano. E pronto. Então esse mapa plano, ele vai ter aquele, eu vou desenhar ele lado a lado de novo, vou desenhar aquele e esse aqui. Então ele vai ter tamanho dx por dy. E aí, esse ângulo beta aqui, a tangente de beta vai ser
exatamente dx sobre dy. É claro que eu estou já usando uma notação como se aqui fosse infinitesimal, mas na verdade ele estava pensando em termos numéricos ainda. Não existia cálculo, então isso aqui não é derivada ainda. Eu estou usando como já, se ele soubesse derivada, mas Mercator é antes da invenção do cálculo. Então, e por outro lado, então tinha aquele outro, vamos fazer de novo ele aqui, assim rapidinho, aquele outro era... Então, aqui era A, B, C, D. Aqui é o ponto A', B', C', D' correspondente. Então, aqui tinha o alfa. Na verdade, depois eu vou querer que esse alfa seja igual ao beta, porque exatamente eu quero que o mapa... que aqui, ó, esse aqui são os meridianos. Então, os meridianos eles vão ser sempre retas paralelas aqui. Então, obviamente, quanto mais perto do polo, maior a deformação. Então, tem, para cada θ, vai ter a deformação. A deformação é horizontal, que eu vou chamar de K de X, K de θ, então ela depende do ângulo θ, quanto maior θ, que ele é basicamente a razão entre A', B'. Eu peço um pouquinho de paciência. Nossa, já acabou a nossa aula. Ai, que tristeza. AB, isso aqui dá dx sobre R cosseno θ de φ. A letra está horrorosa, né? E a deformação horizontal, quer dizer, a deformação vertical... Ah, não, sinceramente, tem alguma coisa errada com esse... que deveria estar funcionando bem. Eu não sei se é por causa da lentidão do computador. Eu acho que eu vou parar aqui, primeiro porque a gente já acabou o tempo, eu volto nessa questão na aula que vem, mas eu trago esses desenhinhos prontos, porque senão a gente vai gastar tempo aqui de vocês, e eu volto exatamente, quer dizer, eu recomeço essa demonstração aqui, mas é que realmente, por alguma razão, a minha lousinha não está obedecendo, então eu escrevo e a coisa não sai de acordo com o que eu quero. Então, quando dá esses problemas, eu prefiro não fazer mais, porque aí só desanda a massa. Então, bom, mas só para terminar, então, o que vai aparecer é uma integral de secante, que o Mercator fez na mão, numericamente, sem saber que aquilo era uma integral, assim, porque, lembra, cálculo diferencial integral surgiu lá, Newton e Leibniz aí, mas, basicamente, o que ele estava fazendo era uma integral de secante, numérica, e aí, secante, quando está em zero, cosseno de zero é 1, então secante é 1, então o fator envolvido no equador é 1 para 1. Enquanto você vai subindo, a secante, o cosseno vai ficando próximo de zero, a secante vai ficando próximo de infinito. Então, você tem que esticar a coisa no infinito. Quanto mais próximo do polo, os meridianos ficam sempre retas paralelas. Mas no polo é como se eles já estivessem juntos aqui. Então, você quer que duas curvas que se encontram, na verdade, virem paralelas. Então, essas distâncias, conforme você vai aproximando, você tem que jogar cada vez mais para o alto. Por isso que você estica os mapas no polo, e para que você consiga fazer esse problema. Ainda bem que, assim, as navegações aconteciam entre a Europa e a América, então
tem, principalmente Espanha, Portugal, América Central, ou então África. Então tinha deformações, obviamente, mas não eram deformações assim que envolvessem, assim, você conseguia navegar, transitar por essas regiões onde podia sem grandes distorções. Mas, por exemplo, não dá para usar projeção de Mercator para fazer exploração da Antártida ou do Polo Norte. Se você usar, você está perdido, porque aí você vai ficar rodando em círculos. Então, você tem que tanto que, assim, na verdade, a exploração da Antártida e do Polo Norte ocorreram no século XIX, basicamente, assim. Claro que tiver, talvez antes, os vikings já sabiam da Groenlândia, já tinham chegado na América do Norte, então, pelo menos 500 anos antes disso, assim, ou quase 1000 anos antes das grandes navegações. Eu não sei quanto que os vikings, mas certamente era bem medieval, assim, 1000 e pouco, assim, uma era bem anterior. E eles sabiam, por exemplo, Islândia, Groenlândia, todos conheciam esses lados, mas assim, as técnicas envolveram, assim, deram um grande impulso para o desenvolvimento da matemática. Deixa eu só parar de gravar, porque eu não quero ficar